Ah, é bom que vai ficar gravado para a vida toda. Olá, bom dia a todos. Hoje Bom dia. são 17 de dezembro, 9h02 da manhã. Nós vamos seguir com a defesa de TCC do aluno da FAFIS, Sami Souza. E agora o caminhão é aqui, Sami. Então eu vou bloquear meu áudio aqui, Sami, e você pode ficar à vontade aí, tá ok? Ok. Começar a compartilhar aqui a tela. Bom dia a todos. Bom dia. Todos conseguem ver aí perfeitamente? Sem Tô vendo problema. sim. Se quiser Ok. dar o F5 aí para ficar no modo de apresentação maior. Aqui no caso está em PDF, aí já está no maior Ah, já mesmo. tá no. Ok. Acho que a resolução do meu monitor acho que é meio estranho aqui. Mas enfim, eu vou estar dando início aqui a apresentação do meu trabalho, né, partindo aí do tema, que é o uso de metodologias ativas e objetos digitais de aprendizagem na construção de conhecimento sobre fenômenos nucleares, né. Contei com a participação aí do melhor orientador e o professor Matheus. Eu vou estar iniciando aqui a partir do sumário, né, com a introdução, né, a devida justificativa, o problema, hipótese, né, logo após os objetivos, a fundamentação teórica, o processo da física em si, aí, que é o processo de fissão e fusão nuclear, os procedimentos metodológicos, resultados e discussão, né, a conclusão e um breve apêndice aí. A introdução, né? O contexto no qual esse trabalho aí está inserido é um conjunto de críticas, né, ao processo tradicional de ensino vigente aí no nosso país, infelizmente, e que a metodologia ali fundamentada em aprendizagem mecânica ou bancária, ou seja, onde o professor ele é detentor de todo o conhecimento e onde existe aquela repetição de procedimentos memorizados. A justificativa aí vale ressaltar, né, o sentido da física como visão de mundo, né, como cultura, em sua acepção ali mais ampla, né, que é científica e tecnológica, e principalmente ali com o objetivo ali de disseminação de conhecimento, né, que a ciência ela propicia ali a população, e o contato tecnológico, né, que todo estudante ele precisa ter, né, nesse excitante mundo aí, né, da pesquisa atual em física. O problema, né, é incentivar os alunos e professores a sair da passividade, né, a ação prática do docente, né, que venha oportunizar um envolvimento ativo, né, nesse processo, né, de ensino e aprendizagem, e também propor aí estratégia de ensino centrada, né, no estudante, né, onde é considerada a escassez de proposta de intervenções no ensino de física, que possuam aí aporte, né, nessas metodologias ativas de ensino. A hipótese e a exposição do uso, né, de tecnologias para que venha aumentar a curiosidade do jovem a querer ser mais participativo nas aulas, né, se houver incentivo à aplicação, né, dessas metodologias ativas com os objetos digitais de aprendizagem, então os alunos do ensino básico eles automaticamente vão assimilar melhor, né, esse conteúdo e principalmente de forma ativa. E se há falta de estrutura, né, no ensino da física, então a probabilidade, né, de desinteresse na disciplina, né, obviamente vai ser muito maior. Aqui, partindo dos nossos objetivos, né, o objetivo geral desse trabalho é propor, né, uma sequência didática que vai associar o uso das metodologias ativas aos objetos digitais de aprendizagem, ali do processo de física moderna e contemporânea, que com o objetivo para a construção, né, de conhecimento sobre os fenômenos nucleares, principalmente ali o processo de fissão e fusão nuclear, na modalidade, né, de ensino remoto, né, devido ao período no qual nós estamos, né, vivendo. E os objetivos específicos deste trabalho, né, projetar a reformulação do currículo de física da educação básica, ou seja, o uso das metodologias ativas, que será utilizada é a sala de aula investida e a aprendizagem baseada em problema, onde ocorreu a implementação,
né, dessa sequência em um site educativo. Aqui, partindo para a nossa fundamentação teórica, né, aprendendo em meio aos desafios impostos aí ao cenário pandêmico, aqui, como nós podemos, né, ver aqui, é uma imagem onde retrata, né, as salas vazias devido a esse período, né, aí no qual nós estamos, né, passando aí. E os objetos digitais de aprendizagem em si. Aqui vale destacar algumas importâncias, né, desses objetos digitais de aprendizagem, que é a customização, né, desse material, trabalhar com esse material, principalmente a acessibilidade, né, que todos podem ter, né, através desse material, e algo bem que eu gosto de ressaltar, né, que é a flexibilidade de se trabalhar com esses objetos digitais e principalmente a durabilidade, né, que esses objetos têm. Por exemplo, os objetos de aprendizagem, normalmente, né, ali físico, normalmente com o decorrer, né, do tempo, ele pode deteriorar, até a questão também, né, da atualização, né, da atualização desse material, desses objetos digitais, é melhor, né, em comparação aos materiais físicos ali, ok? Partindo aqui, né, conforme consta, né, eles podem ser definidos, aí a definição pode concluir que os objetos digitais de aprendizagem são animações interativas e, né, automaticamente ele nos traz, né, diversos benefícios, né, tipo estimular e despertar a curiosidade dos alunos, né, levando a eles resolverem desafios de forma colaborativa e desenvolvendo ali automaticamente, né, o raciocínio. Aqui a sala de aula investida, propriamente dita, né, criada lá em 2017 por dois professores do ensino médio, né, Jonathan e Aaron Sims ali, eles gravando ali as aulas para os alunos que faltavam. A sala de aula investida é um modelo cujo funcionamento prático dele consiste, né, numa inversão de lógica convencional do ensino, ou seja, existe dois funcionamentos, o funcionamento pré-aula e o pós-aula. O pré-aula, né, o que tradicionalmente é feito, né, em sala de aula, ele é executado em casa. E o pós-aula, o que tradicionalmente é feito em casa, ele é realizado em sala de aula, porém de uma maneira, né, coletiva, já que há a participação dos colegas, né, e juntamente ali, principalmente do professor ali para estar dando todo o suporte. Aqui vale destacar o funcionamento, né, dessa sala de aula investida. Primeiro momento, né, que é a preparação antecipada, né, para as aulas, para a aula, e em segundo momento aqui a interação e visão crítica, né, em sala de aula. Logo após, né, essa fase vem a fase de revisão e fixação, né, do conteúdo pós-aula. E automaticamente vai gerar o quê? Maior absorção, né, do conteúdo e um melhor desempenho, né, desse aluno, né, nesse processo. Aqui também eu destaquei, né, os pilares, né, fundamentais dessa sala de aula investida, né, da SAI, que é um ambiente flexível, né, uma cultura de aprendizagem, um conteúdo intencional, perdão, e o educador profissional. A aprendizagem, a outra é a aprendizagem baseada em problemas, né, conhecido como ABP, portanto, né, uma metodologia ali voltada para aquisição de conhecimento por meio da resolução, né, de situações. E aqui eu destaquei, né, quais são as vantagens mais marcantes dessa estratégia, ou seja, em primeiro, né, eu destaquei em primeiro momento aqui que existe, né, o maior engajamento dos alunos em relação ao ensino, e também vai produzir um desenvolvimento, né, da autonomia e do protagonismo, né, dos estudantes. E todos, né, podem aprender igualmente, ou seja, ocorrerá uma aprendizagem o que em sincronia, onde cada aluno ele vai aprender no seu tempo, né, no seu ritmo, sem aquela pressão. E os pilares, né? Eu destaquei três pilares aqui. Primeiro é mesclar a teoria e a prática. A segunda coluna aqui é o ensino, né, que difere bastante da educação engessada das aulas tradicionais, onde o professor ele é detentor de todo o conhecimento, o aluno ele senta ali na cadeira, como, né, eu estava lendo, é como se o aluno, uma analogia aqui, como se o aluno fosse um cofre, onde o professor, né,
lá ele começa a jogar, a depositar diversas moedas até encher, né, para que ele venha futuramente produzir, né, algo, né, para que ele venha, né, trazer futuramente algum benefício. E a terceira coluna é a organização da proposta pedagógica, né, em torno da resolução de problema, e não com a separação de disciplina, né, no qual nós estamos habituados. E aqui a associação, né, das metodologias ativas, ou seja, a sala de aula investida e a aprendizagem baseada em problemas aos objetos digitais de aprendizagem. Então, existe aqui a fusão, né, em prol aí do progresso, ok? E aqui partindo para a física, né, em si, o processo de fissão e fusão nuclear, né, as interações fundamentais, segundo o Palandi, aí, existem apenas 4 forças ou interações fundamentais na natureza. Essa ideia, né, das interações é uma das mais aceitas atualmente aí pela comunidade, né, científica. Aqui nós temos a força ou interação fundamental, a forte, a eletromagnética, né, a fraca, a gravitacional, as suas devidas intensidades, as teorias aqui, a teoria relacionada a cada um deles e o seu, né, mediador. Aqui foi o modelo, o modelo atômico de Thomson, né, proposto lá em 1904, onde o átomo era considerado, né, como um tipo de fluido, né, com uma distribuição esférica e contínua da carga positiva, onde se incrustavam, né, os elétrons, ou seja, conhecido ali como o famoso pudim de paz, e, né, automaticamente ali, futuramente ele foi refutado, né, pelo modelo, né, proposto por Rutherford. Aqui é o experimento dele propriamente dito, né, o experimento de Rutherford, onde uma fonte radioativa emite partículas alfa, né, o que são colimadas ali, formando um feixe paralelo estreito, né, onde eu vou demonstrar, né, na próxima imagem, onde incide, né, sobre uma folha metálica muito espessa, ou seja, usa-se normalmente o ouro, e ele pôde presenciar, né, 3 situações. A área que recebeu grande parte, né, da radiação emitida, né, pelo polônio, o que evidenciou, né, que essa radiação elas atravessaram, né, a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio, né? Já em contrapartida, houve as que foram né, desviadas e as que foram rescoteadas, ou seja, elas simplesmente não atravessavam a folha. Aqui é a imagem que ilustra, né, propriamente dito, né, como informado, existiam partículas, né, que não eram desviadas, elas atravessavam essa lâmina de ouro bem fina, né, e existiam as partículas que eram desviadas e as que automaticamente não conseguiam atravessar essas folhas. Aí as características do modelo atômico de Rutherford, né, o núcleo, né, com a eletrosfera e os elétrons, e a energia nuclear propriamente dita, né, a energia que mantém os prótons e nêutrons juntos, né, no núcleo, é a energia nuclear, isto é, né, a energia de ligação dos núcleos, né, onde um nêutron, né, é ejetado no núcleo de um átomo, né, separando, criando 2 novos átomos e gerando a energia. Aqui é a divisão, né, do núcleo de um átomo, onde ocorre aqui o processo da captura de um nêutron, ok? E a equação básica aí da fissão nuclear, onde um nêutron, né, é ejetado aqui no centro do núcleo de um urânio 235, gerando 2 novos elementos, né, o bário e o criptônio, e liberando 3 novos nêutrons aí. Aqui é o processo propriamente dito, né, da reação em cadeia, né? Um nêutron é liberado na fissão, né, e de um núcleo é capturado por outro, ocasionando, né, a sua fissão também, e assim sucessivamente. E aqui eu quero demonstrar também o funcionamento de uma usina termonuclear, né, aí para a produção de energia, né, que ocorre do processo de fissão nuclear, e que nos traz, né, grande benefício aí, né, com a geração, né, de energia de uma forma aí, né, como é que eu posso dizer, né, sustentável. O processo de fusão nuclear propriamente dito, aí o conceito de fusão nuclear é o processo de formação, né, de um núcleo a partir da colisão e posterior, né, junção de 2 núcleos menores, ou seja, é o inverso da fissão. Né, a fusão ela é mais fácil, né, com núcleos pequenos, onde a repulsão, né, das cargas positivas desse núcleo será bem menor,
E a fusão nuclear é no interior das estrelas, né? Quanto mais massiva a estrela, né, mais complexa é o fenômeno, né, da fusão, gerando aí elementos mais pesados, né? As estrelas que fundem, né, o hélio produzindo, né, o carbono, o oxigênio, o neônio, ou seja, né, as reações de fusão do hidrogênio, né, são a fonte de energia das estrelas, ou seja, incluindo, né, o Sol, um exemplo, né, desse processo de fusão. Aí a reação desse processo, né, equação global aí relacionada ao processo de fusão, e para que essa reação, né, ela ocorra é necessário, né, uma temperatura aí da ordem de milhões, né, de graus Celsius e 300 milhões de ATM aí. Partindo aqui para o nosso procedimento metodológico, né, a nossa proposta, né, primeiramente é propor uma sequência didática, né, que vai associar com a associação de metodologia ativa as tecnologias digitais de informação e comunicação, né, para criar com a criação de um site educativo, ou seja, a construção ali na parte de propor essa sequência didática é para a construção de conhecimento, né, sobre o processo de fissão e fusão nuclear. Com a associação dessa metodologia, isso ocorre, pois as tecnologias, né, digitais as tecnologias digitais de informação e comunicação, ele permite, né, prática mais dinâmica, né, por meio da implementação desses objetos digitais de aprendizagem nas sequências didáticas, né. Obviamente que vai ser hospedada, né, foi hospedada esses objetos digitais de aprendizagem, né, nesse site educativo, né, que vai promover, não, promover e está promovendo, né, um ambiente virtual, né, de aprendizagem. Então, né, tudo isso, né, com a utilização, né, do simulador aí, aqui uma tela da simulação, né, do processo de fissão e fusão nuclear, né, do simulador do projeto FET. Também foi utilizado, né, o projeto aí do VASC, né, CZ, que é a tela de simulação, que bem, na minha opinião, bem mais dinâmico em comparação ao projeto VASC, ao projeto do FET lá, da simulação do FET. Aqui a tabela da sequência didática, né, propriamente dito, que foi implementada no site educativo. Em primeiro, ocorreu, né, 3 encontros virtuais e seus pós-encontro, ou seja, o pré-encontro foi, primeiramente, ali o momento de levantamento de conhecimentos prévios, né, onde foi passado um questionário de averiguação para os alunos, onde com o objetivo de, né, levantar ali os conhecimentos prévios a respeito da temática, né. O primeiro encontro virtual, né, que foi o encontro de preparação, ocorreu ali a apresentação, né, da proposta de intervenção da didática pedagógica, ou seja, a apresentação do site educativo, a criação, né, a integração via WhatsApp, né, dos grupos tutoriais. No primeiro encontro virtual ali, que foi as atividades, né, preliminares, ocorreu ali a disponibilização dos materiais pedagógicos, ou seja, né, foi passado o site, foi passado, né, os materiais no qual nós iríamos trabalhar. Foi, né, com base nessa temática também, né, foi, né, disponibilizado um questionário exploratório, né, sobre a temática, ou seja, o uso da simulação, né, dos simuladores, né, onde os alunos eles tiveram contato com o simulador e com base, né, na utilização dos simuladores eles puderam, né, estar preenchendo nesses questionários. E no segundo encontro virtual de problematização, ou seja, a sessão ali tutorial, foi a distribuição, né, dos problemas aos grupos, né, onde eles, né, tiveram que montar grupos, né, para apresentar, né, conforme, né, as temáticas passadas, lá, os temas, ok? Na segunda fase aqui da continuação da nossa sequência didática, né, no segundo pós-encontro virtual, que foi de problematização, houve a disponibilização do material de apoio aos estudos prévios, ou seja, houve um questionário, né, sobre o material de apoio, onde os alunos puderam, né, ali dar a sua opinião a respeito do material, né, se ajudou, se trouxe benefício ali na aprendizagem, se ajudou na montagem, né, ali para montar, né, as apresentações no qual ocorreram. O terceiro encontro virtual, né, de sistematização, que foi a construção coletiva do conhecimento, a sessão tutorial, né, que foi a integração e compartilhamento dos conhecimentos,
né, adquirindo entre os grupos, né, que foi aquele debate de encerramento, e o terceiro pós-encontro virtual, que foi de avaliação, né, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, tudo isso foi implementado no site e, né, posteriormente, né, foi debatido, né, com os alunos, ok? Aqui é o link, né, o questionário de averiguação foram utilizados 3 questionários, o questionário de averiguação de levantamento de conhecimento prévio, né, o exploratório dos simuladores e o questionário exploratório, né, sobre o material que foi disponibilizado. O local de aplicação, já aqui partindo para o nosso resultado de discussão, ok? Os resultados de discussão. O local de aplicação foi lá na escola, né, municipal Irmã Teodoro, no bairro, bairro Liberdade, aqui na cidade de Marabá. Aqui uma imagem que ilustra, né, a frente lá da escola. Os encontros virtuais remotos, aqui eu tenho uma imagem, né, adaptada aqui aos encontros virtuais, né, devido ao período aí de distanciamento causado, né, pela Covid, né, através do Google Meet. As turmas participantes, né? Ocorreu a participação de 3 turmas, né, do ensino médio, ali, terceiro ano A, segundo ano A e terceiro ano B. Foram, né, conforme a frequência da professora, da professora, eram de forma agrupada, né, eram no total 61 alunos, né? E só que o que ocorreu, né? Ocorreu apenas a participação apenas de 34 alunos e não desistente. Então, devido à pandemia, aí o nível de evasão foi praticamente 50% da turma. E no decorrer, né, da aplicação dessa sequência didática, né, acabou que de 34, 50% desses 34 acabou que ocorreu a participação de menos de 20%, ok? Como vai ser demonstrado posteriormente. Aqui ocorreu a apresentação do site, né? Foi apresentado o plano de ensino, a turma e tudo aquilo que ocorreria, né, no decorrer dos encontros virtuais. Aqui foi o site, aqui né, o print, né, do site implementado no G Suite, né, com os encontros, então tudo no passo a passo, conforme foi destacado anteriormente. Aqui foi, né, disponibilizado também o tutorial de como utilizar o site, né, foi enviado para os alunos por meio da integração, né, com o WhatsApp. Ao questionário de averiguação, que vale destacar algumas perguntas feitas, e a primeira pergunta, né, feita consistia em identificar quem sabia o que era física nuclear. Então, o que eu observei conforme o resultado do questionário foi que 57,7%, né, dos alunos não souberam responder o que era física nuclear. Né, e também eu constatei aqui que, né, que existiam diversas respostas idênticas, né, e principalmente com traços, né, que foram ali coletados da internet. Né. Aqui o questionário de averiguação também, aqui eu mesclei 2 perguntas, né, que consistia com base em 2 perguntas, né, a pergunta de número 2 e a pergunta de número 9, né, que perguntei para os alunos se eles conheciam quem eram esses cientistas, né, se eles soubessem qual era o nome deles, né, para destacar lá. Então, o que eu pude, aqui, conforme os resultados, né, que 71,4%, né, não souberam responder quem eram os cientistas, né. O questionário exploratório dos simuladores, né? O questionário foi elaborado, né, com 10 perguntas, né, que trataram, né, de tema relacionado aos simuladores, porém, né, eu filtrei aqui, houve a seleção, né, de questões com maior relevância, né? Eu filtrei com aquelas com maior relevância, né, conforme eu destaco aqui neste momento, né, a porcentagem do conhecimento com base na quinta pergunta, ou seja, que consistia que a reação, né, acontece com urânio, né, dentro de um reator nuclear, né, para que se produza energia, e conforme essa pergunta, né, 79,4% é que não souberam responder, né, apesar ali no início, né, depois que ocorreu, né, depois que eles preencheram esse formulário, né, depois que ocorreu esse formulário, aí foi quando eu entrei, né, para poder explicar esse processo, né. Primeiramente, eu queria saber o conhecimento que eles tinham, né, com base na utilização, e juntamente ocorreu,
né, o andamento, né, tirando as dúvidas, entendeu? Explicando para cada um deles, né, como ocorria esse processo. E uma outra, né, a tela do formulário com resposta de alguns alunos, né, eu quero destacar aqui, eu achei de bastante relevância colocar aqui, quero destacar duas respostas, né, dos alunos, né, você tem, por exemplo, a pergunta consistia, você tem algum comentário, crítica ou sugestão, né, para ajudar a melhorar algum aspecto dessas aulas virtuais? E houve aqui o contraste entre dois alunos, né, ele disse que achou muito bom, né, porque ele tem um melhor desempenho em relação à questão da concentração, é acostumado com a internet, né, com ali, livros, professor, e outro já não gostou, porque ele diz que tem maior dificuldade, e enfim, a interação dele, né, na sala de aula, na escola, entendeu? O desempenho dele, na opinião dele, é melhor, né? Ele tem um melhor desempenho em relação a isso. E o questionário exploratório sobre o material de apoio, né, como informado anteriormente, apenas 8 alunos, né, de 34 caiu para 8, né, os alunos que quiseram contribuir, apesar, né, querendo ou não, o aluno ele gosta de nota, foi, né, proposta a nota juntamente com a professora, né, a professora Mídia, lá que contribuiu bastante, né, aí para produção, né, desse conteúdo. E, né, apenas 8, né, contribuíram com o preenchimento, né, desse material, e eu fiz algumas perguntas, né, a pergunta de número 2 aqui, perguntei para eles classificarem, né, se os livros, né, tinham ajudado eles, como o livro tinha ajudado eles a caminharem, né, para a produção, né, ali até mesmo, né, das apresentações, né, com base no problema lá proposto para eles. E aqui foi constatado, né, que 75% achou regular, aí em cima do muro, obviamente, né, e 25% achou bom, ok? Uma outra aí, a sexta pergunta, né? Eu pedi para eles avaliar o nível de dificuldade encontrado ao explorar o tema, e aqui eu já houve, né, meio que, né, diversas opiniões. 25%, né, achou muito difícil, 12,5% achou difícil, 50% achou moderado, e 12,5 ali achou muito, né, ali, achou fácil, né? Ok, continuando aqui, a pergunta de número 8, né? Eu perguntei se eles concordam, né, que o uso das tecnologias de informação e comunicação, enfim, os computadores, né, os softwares, smartphone, né, se auxiliavam, né, em comparação ao ensino tradicional. E eu perguntei se eles concordavam, né? E 44,4% estavam totalmente de acordo, né, que esse material é de grande utilidade, proporciona a eles, né, grandes benefícios, 44,4%, né, concordaram parcialmente, e 11,1%, né, discordaram, né, ali parcialmente, ok? A nona pergunta, né, ainda continuando a respeito do questionário exploratório do material, né, eu perguntei para avaliar o quanto foi difícil utilizar os objetos digitais de aprendizagem apresentados. Então, ali 11,1%, né, acharam muito fácil, né, 11,1% também acharam muito difícil, e ali, por exemplo, 44%, né, uma grande maioria, acho que 44,4% achou fácil, e os demais, né, 33,3% acharam difícil. A apresentação dos grupos, né, com base nos problemas, né, houve ali no encontro virtuais, né, de problematização, ocorreu a distribuição dos problemas, né, como informado, e conforme a participação, né, de cada grupo, né, eu consegui verificar né, que houve ali, todos que apresentaram o seminário conseguiram atender, né, uma das orientações passadas, né. Porém, na avaliação de cada um das turmas ocorreram grandes diferenças na qualidade da apresentação, na participação e principalmente, né, no rendimento, como eu vou esquematizar aqui agora. Então, nas 3 turmas, né, que eu classifiquei pelos conceitos, com excelente, bom e regular, a qualidade das apresentações, aqui o segundo ano A e o terceiro ano B, houve uma qualidade onde os alunos, né, eram mais desenrolados, né,
era mais desenrolado em questão até questão da oratória, né, a estrutura, né, dos trabalhos, enfim. A participação, né, por exemplo, a turma do segundo ano A e terceiro ano A, né, ficaram ali irregular, porque muitos alunos, no dia da apresentação, simplesmente não quiseram apresentar ou nem compareceram na aula. Os rendimentos e o terceiro ano B, né, foi a participação ali em peso mesmo de todos os alunos, o rendimento, né, o segundo ano A ficou com um bom, né, o rendimento na minha classificação, eu classifiquei lá, né, como um crítico, enfim, o rendimento, né, do segundo ano A ficou ali no bom, o terceiro ano A ficou no regular, e a turma que houve, né, um melhor rendimento, né, foi o terceiro ano B, tanto na qualidade de apresentação, na participação e no rendimento deles, ok? Ok, a apresentação dos grupos, né, com base nos problemas, as dificuldades encontradas, né, mais de 60% dos alunos tiveram bastante dificuldade para apresentar os seus trabalhos, incluindo, por exemplo, devido aos fatores, né, internet, o aluno na hora não tem internet, o aluno não tem celular, o aluno não tem... Então, é um grande desafio que eu consegui, né, grandes obstáculos, né, que devido a esse período, né, de distanciamento, e ter que apresentar à distância, produziu. Mas, em contraste, né, os alunos que conseguiram, né, apresentar, então, houve, né, uma participação qualitativa, né, grande qualidade, os que conseguiram, que tinham ali internet, tinham um computador, tinham os fatores ali a favor, né, ali das aulas, então contribuíram bastante. E as considerações finais, né, aos entraves na aplicação dessa sequência, nessa prática foi possível sentir, né, as dificuldades em que o docente enfrenta no seu dia a dia em relação à aplicação, né, das aulas, né, nesse método à distância. O progresso a longo prazo é possível, né, que em uma atividade a longo prazo, né, fora de um contexto, né, de estágio, apesar de não ter sido um estágio obrigatório, né, os alunos ele têm sim grande capacidade para assimilar melhor esse conteúdo e aprender esse conteúdo apresentado. Aqui as referências, ok? E, né, aqui o trabalho, né, aqui o apêndice que o trabalho, esse presente trabalho foi submetido e aprovado, né, no 24º Simpósio Nacional de Ensino de Física, né? Aqui a declaração do trabalho aceito e o certificado de apresentação do trabalho, né, no Simpósio Nacional. E, no mais, muito obrigado, e o trabalho apresentado foi esse. Parabéns, Sami. Durou Obrigado. 1 minuto. Mas calma que o Brasil é nosso. Bem, eu vou passar a palavra para a banca. Primeiras damas, né, por educação. Não pode falar aí, Lindena. Tá. Obrigado, Matheus, pelo convite para participar da banca do SAMI. E obrigado também, Samir, por me aceitar, né, por participar da banca. Gostaria de parabenizar os dois, né, ao Samir a escrita do TCC estava muito boa. Sim, tem alguns errinhos só, mas assim, de acentuação, mas comum, né? Mas o TCC estava muito bem escrito, tanto que eu não tenho muitas perguntas, né? Que esse foi bem objetivo. As minhas perguntas, eu tenho poucas perguntas, mas já nos resultados mesmo, do restante, no primeiro, segundo capítulo, eu vou deixar, eu não vou nem comentar, certo? Porque eu já mandei para você e está lá a pergunta e a sugestão para você se aceita ou não a correção, tá certo, Samir? Ok. Eu queria só na página 24, deixa eu ver aqui. 24. 24. Página 24. Da apresentação ou não? Não, na Sim, apresentação. sim. Ok. Não, né? Isso. É na página 24, não, na página 22. Na página 22, no seu capítulo 2, Samir, Sim.
que está a aprendizagem baseada em problemas, né? Sim, sim. Como eu falei, tem algumas correçõezinhas no capítulo 1, na parte lá na contracapa, mas como eu falei, essas não vou nem mencionar, você já está tudo comentado, tá bom? Só nessa parte aqui, na 22, que eu fiquei com dúvida se eu fazia uma sugestão ou uma pergunta, né? Por isso que aí, na dúvida é melhor perguntar. Aí você fica mais fácil esclarecer na hora de você aceitar a sugestão ou não. Na página 22, desculpa, na seção 2.3, quando você termina a citação da Noemi 2019, você coloca para complementar. Aí 2 pontos e não coloca mais nada. Aí começa já uma outra subseção. Aí a minha dúvida ficou, esse para complementar, foi porque você ia colocar alguma coisa e decidiu não colocar mais? Ou esse para complementar é a subseção 231? Eu fiquei na dúvida, aí eu só grifei, né? Aí eu botei para complementar o quê? Porque eu não fiquei na dúvida se você queria colocar alguma coisa e desistiu, ou se era a subseção 2, era a parte de complementação da sua frase. É na página 22. Só um momento que eu estou acompanhando bem aqui. É a aprendizagem baseada em problemas. Ai. Página 22, né? Capítulo... Aprendizagem baseada em problemas, na seção aprendizagem baseada em problemas. Após a citação da Noemi 2019, você coloca já um ponto, aí começa, para complementar, aí você não coloca mais nada. Aí eu fiquei na dúvida se você ia colocar e não colocou, né? Ia colocar alguma coisa depois dos 2 pontos e não colocou, ou se esse para complementar, o que complementa isso daí, essa subseção 2.31. Ou se você ia e desistiu, ia colocar alguma coisa e desistiu, não sei. Página 22. 22. Última linha, Sami, da página 22. Você coloca lá, pelo que eu entendi, são as perguntas, né? Para reforçar a... Então, esse para complementar é essa subseção 2.1, né? mas pode ficar melhor, né? Se está gerando confusão, é porque pode melhorar. Sim, sim. Aqui, no caso, aí já era a seção 2.3.1, né? No caso aqui, por exemplo, eu separei por subseção. Para complementar, aí coloquei. Só que no caso, talvez aqui já foi um erro já na hora de colocar essa subseção, né? Que no caso era para me utilizar aquele item easy, né? Do LaTeX, e aí que Em vez viria, de né? deixar... Em vez de ter colocado em subseção. Então, acho que foi já no erro de o digitação item mesmo. mais, você está falando ambiente item mais, colocar como item. Aí eu coloquei como subseção, deve ter sido isso. Aí pronto, se é como subseção, aí fica claro, porque logo no final dessa parte, dessas subseções que você criou, você finaliza ela com outra citação da Noemi. Por isso que eu achei que era uma continuação, mas aí eu fiquei na dúvida se as subseções era a sequência daqui dos 2 pontos. No caso, a minha aqui, o que eu fiz foi o seguinte: eu inicio 2.3, né? Que é a aprendizagem baseada em problema. Aí, para complementar 2 pontos, aí abri 2 novas subseções para poder complementar, né? Que no caso, quais são as vantagens, quais são os pilares, né? Da metodologia e quais as vantagens mais marcantes dessa estratégia. Você abriu 3 novas subseções, tá certo. Tá ótimo. Você pode até deixar do jeito que está, Sami. É só colocar uma vírgula. Para complementar, a seguir são apresentados alguns questionamentos. Isso. Pronto. Exatamente. Eu Aí fiquei na deixa do jeito dúvida. que está.
Deixa o jeito que tá. Ok. Porque eu entendi que você colocou 2 pontos ali. Se você não Sim. abrisse uma sessão, ia ficar só as perguntas. Só que como abriu uma subseção, aí dá a impressão de que esses 2 pontos ficou truncado ali. Sim, sim. Aí você Então, pode fazer as duas coisas. Ou você retira a subseção e deixa ali no ambiente de só as perguntas, destaque em itálico, ou o que quer que seja, que vai dar para compreender, ou faz isso que eu estou falando, para complementar a vírgula. São apresentados alguns questionamentos sobre a ABP aí, que é a aprendizagem baseada em problema. Isso mesmo. Sami, eu vi, assim, nos seus gráficos, né? Logo no início, quando você vai falar, a gente já estou indo para o seu capítulo de resultados, tá certo, ok, Sami? ok. Porque as sugestões para o capítulo 3 e 4 estão lá. Não fiquei com dúvida, são só sugestões mesmo. Ok. Na sua figura na sua figura 22 nos resultados. Na verdade, nas suas figuras, né? Você falou que a sua amostra de alunos eram 34 alunos participantes ativos, né? Sim. Aí, para algumas figuras, para alguns gráficos, tem 35 alunos, né? Que é normal que o total era 61 alunos, né? E aí, em alguns gráficos, tem 30, eu acho que tem dois que tem 34, um tem 35. Aí, na figura 22, Sami, você poderia me explicar a figura 22? Estou chegando nela Lá aqui. no capítulo de resultados. Deixa eu só, capítulo de resultados. Figura 22. Figura 22, 22. É a página 59. 36 alunos responderam. Pronto, Matheus, é exatamente essa minha pergunta, porque tem 11 e 15. Aí esse 11 e 15 dá 26, né? Sim, Ah, sim. entendi, tá O certo. que 26. ocorreu, o que ocorreu é o seguinte. De início, a professora me passou, né, a chamada, eram 61 alunos. Na participação, no presente relatório, houve a participação de 34. 34. Só que o que deve ter ocorrido foi o seguinte, que a posterior eu ter finalizado, como a professora tinha que fechar a nota e como foi passado para os alunos na participação, ainda ocorreu após a finalização, após eu ter, né, estava finalizando a parte de finalização ali dos resultados, aí antes de eu puxar o relatório para gerar o gráfico, né, aí houve a participação de um aluno que, entendeu, ocorreu a participação de alguns alunos que talvez passou desapercebido. Mas a explicação para isso esse é a explicação. Não, é que teve essa variação, essa oscilação mesmo, né? Sim, Entre os 34 participantes ativos, aí houve uma logo oscilação. após a finalização, né, da aplicação, e como a Não, professora é tinha... porque no caso, Sami, tem aluno a menos, tem 26. Então, ou seja, eram 34 que estavam participando, mas desses Não, 34, nem todos não, respondiam. Nem sim, todos sim, responderam, exatamente. isso, Teve sim, essa, tá, agora teve essa peguei. oscilação, né? Não, eu peguei a linha de raciocínio. Como eu expliquei no início, iniciou no questionário de averiguação 34. Aí, Isso. já no decorrer da aplicação, né, foi caindo, caiu para 26 Isso. E a e gente dá para ver. finalizou no último com apenas 8. Ou seja, é aquilo, né? Meio que eu até comentei com a professora, né? É o livre-arbítrio, né? A gente propõe, né, a nota para o aluno, é necessário participar, tudo, só que teve aluno que simplesmente, né, negligenciou e, não quer, e aí não tem o que fazer, né? Eu vi isso lá Sim, sim. nas figuras, né, que para dar o feedback, e na tabela 19, na página 65, que você colocou, fez uma tabela com algumas respostas, aí na tabela tem 19 alunos, né? Aí por isso que eu percebi essa oscilação, é uma oscilação dentro desses 34 alunos ativos, né, que estavam participando efetivamente.
Sim, aí com base até mesmo por exemplo, aqui foi montado os grupos, né? Foi separado tudo, né? Legal. Só que, por exemplo, no dia da apresentação é que o Joãozinho aparece e a Maria não, né? Uhum, Ah, a Maria tem vergonha, não quis aparecer. Então, né? Aí com base nisso foi que eu montei também a tabela de rendimento, né? exato, A entendi. figura, tabela número 6 ali. Uhum. Deixa eu ver mais. Eu já vi os gráficos, já vi a tabela, a quantidade de alunos, a oscilação. Samir, qual foi a parte na elaboração do trabalho, né? Depois que você já tinha estruturado todo, para ir para a sala de aula com os alunos, foi complicado? Assim, eles no começo que eles reagiram bem à ideia e depois foram desistindo? Ó, no de início, o que eu pude sentir assim, né? Teve a aula, a professora, né, me apresentou para a turma, tudo, e o Tudo que eu, virtual, né? Era Samir? isso, tudo Isso virtual. foi durante a atividade de estágio. Ah, Só que assim, como eu, por exemplo, eu fiz o sétimo semestre junto com a turma de 2017, então esse semestre era para mim estar fazendo o oitavo, mas como, né, não tinha professor disponível, então eu tive que adiantar pelo menos o estágio para o estágio, a aplicação o TCC para esse período, então o estágio, no caso, não é um estágio obrigatório, né? E no início, professor, tipo assim, houve a apresentação, tudo lá com os alunos, né? Tinha os alunos lá, por exemplo, teve o contato com as, né, 3 turmas, na segunda tinha um contato com 2 turmas, segundo ano A e terceiro ano, segundo ano A e terceiro ano A, e na terça-feira tinha um encontro com o terceiro ano B. Aí, no início, o terceiro ano A começou, né, com a quantidade, né, significante de aluno, só que ao final, né, o terceiro ano A, que começou com um número significante, né, de aluno, acabou que foi a turma que, entre aspas, deixou a desejar, né, em relação à participação, já aparecia, né, uma minoria já nas aulas, né. certo, Samir. É, parabéns pelo trabalho, eu não tenho mais dúvidas, não. Assim, ficou muito claro, a escrita muito clara, na sua apresentação também estava muito boa. Então, eu estou satisfeita, Matheus. Ok, obrigado pelas contribuições aí, Lina. Passar a bola aí pro Rodrigo. Tá aí, Rodrigo? Tô sim. É difícil. Bom, primeiro momento eu queria agradecer aqui a oportunidade, né? Agradecer o convite do professor Matheus e do Sami. Te dar os parabéns, Sami, em particular, Obrigado. porque agradecer também a presença agradecer não, saudar aqui a professora Liduína também. Em particular, Sami, queria te dar os parabéns, né? Porque eu conheço um pouco aí das suas dificuldades e tudo enquanto aluno, enquanto cidadão aqui em Marabá, né? Conheço um pouco aí da tua história, a gente já conversou um pouco sobre isso. Eu lembro que fui eu que te indiquei para trabalhar com o Matheus e tudo. Acho que bom que deu, Sim. que bom que deu certo. Que vocês se deram bem aí, conseguiram fazer um bom trabalho. Estou seguro que você vai fazer o mestrado, pelo menos aqui em Marabá, nessa área, tem um mestrado que você pode entrar, então passar na prova não é tão complicado assim, então estudar um pouquinho que você consegue. Então que você está bem encaminhado já. Com relação ao teu trabalho, especificamente falando, né? Eu achei muito bem estruturado, muito bem feito. Deixa muito claro o que é uma sequência didática, o uso dela. E eu não vi até hoje, eu também estou nesse mestrado profissional em ensino de física, né? E eu não vi nada no sentido de física moderna tangente à física nuclear, no caso. Eu acho que o teu trabalho é pioneiro, é o primeiro nessa linha. E bom, parabéns. E até por esse pioneirismo já tem um grande valor, né? É um divisor de águas aí, é o primeiro a ser feito nessa linha. O teu trabalho está bem estruturado, como eu disse, mas tem alguns poucos erros, né? Sobretudo de grafia, por exemplo. Eu acho que já no seu abstract, nos seus agradecimentos, você faz uso incorreto da crase. Aliás, você não usa a crase quando tem que usar, então
São alguns poucos erros, por exemplo, no seu abstract, no seu resumo, isso não é muito usual, não é que eu não possa fazer isso, mas normalmente a gente não faz, que é citar artigos no abstract, né? E você cita artigos, cita o do Paulo Freire, por exemplo, sem muita necessidade, mas você cita. Aliás, citar o Paulo Freire, até pode citar, mas assim, não tinha necessidade de colocar o artigo, né? E tal. Mas você deixa de citar os softwares que você usa, né? Que você fala dos softwares no abstract que você não usa. Então, não é nada que... Não estou pedindo para tu mudar isso. Estou falando que não é muito usual, né? Então, para o futuro, rever essas coisas para não deixar que esse tipo de mistake, esse tipo de engano aconteça. No teu resumo também, no em português, eu não sei se no inglês, deixa eu dar uma olhada aqui, se no inglês também tem isso. Tu já começa no gerúndio já, e tu usa muito a ordem inversa, né? No teu resumo, tu coloca visando refletir sobre a inserção da física moderna e contemporânea no ensino médio. Este trabalho apresenta, quer dizer, tu usa a ordem inversa e é com frequência que tu usa. Não é muito bom em linguagem científica você fazer isso. É melhor deixar sempre na ordem direta, sujeito, verbo, predicado, e conectando as frases com conectivos, né? Então é bom fazer isso, tá? E evitar começar orações no gerúndio também, que não é... Gramaticalmente não é muito bom fazer isso, né? Do ponto de vista de estrutura textual, não é muito bom você fazer isso. Tá? Eu não conhecia, Sami. Então assim, com relação à questão da... aqui no Substract, nas keywords, em inglês, você coloca fission and nuclear fusion. Deveria ser nuclear, fission and fusion. Né? Você percebe que você está trocando a ordem do sujeito, né, o adjetivo no inglês, você colocou a ordem errada aí, mas então são pequenas coisas que com o tempo você vai perceber, tá querendo passar essa questão do erro de português, essas coisas todas, isso aí com o tempo você melhora, basicamente fazer muita leitura, porque não é erro de português, são alguns pequenos erros de grafia, sobretudo acentuação, como o professor Lidena falou, isso aí com o tempo você melhora. Né, se puder passar para alguém para dar uma última lida, seu texto não é muito longo. Outra coisa que eu achei muito boa, viu, Sam? Seu texto ele não é longo. Ele tem 81 páginas, cara. Então, ele é um texto agradável de ser lido. Né? Ele é um texto relativamente curto para o que se presta a ser um TCC ou uma dissertação, né, ou até uma tese. E isso é muito bom porque as pessoas, às vezes, quando estão escrevendo alguma coisa, elas acham que ela tem que... Nossa, eu vou colocar muito conteúdo aqui, eu vou falar sobre tudo que eu puder falar, né? E às vezes não fala o necessário, ou deixa de abordar o necessário, ou demora muito para fazê-lo. O teu texto ele é muito agradável de ser lido. Então, parabéns, né? Me surpreendeu também, viu? Realmente me surpreendeu também. Uma grata surpresa. Né? E normalmente, quando a gente recebe esses convites, né, a gente já pensa assim, poxa, mais uma dissertação, mais uma tese aí, ou um TCC com mais de 100 páginas, 150 páginas, 130 páginas. Fica difícil até de arrumar para quem leia, né? Mas o teu não, o teu foi bastante conciso, então mostra que o Matheus também trabalhou no sistema e aí te orientou corretamente. Tá? Então, assim, eu não conhecia, cara, essa segunda plataforma. Você fala do FET, você fala de um outro software que você usou para montar o Vasc.cz. Vasc, né? Vasc. De modo geral, assim, eu não entrei na plataforma dele. As minhas perguntas são mais de instrução, viu, Sami? Não tem muito o que discutir no teu trabalho, no sentido de que acho que ele foi muito bem estruturado, se apresentou muito bem os resultados, então as perguntas são mais de instrução e curiosidade, porque eu também tenho interesse nesse mestrado profissional. Que ferramentas que esse software proporciona? Esses experimentos já vêm montados? Ele já vem todos montados, é como se fosse o FET, porém ele é muito mais intuitivo, interativo. Até a questão, por exemplo, dos efeitos especiais que eles utilizam, né? Por exemplo, aí o processo de fissão, né? Na separação dá de perceber, por exemplo, um efeito, né, visual. Então, por exemplo, em questão visual, entendeu? Estética, né? É bem mais formulado, né? O do Vasc do que o do FET. E roda em qualquer computador. Você tem que baixar o aplicativo ou você é online? Ele é online. E o que eu, né, utilizando, né, juntamente lá com os alunos, eu constatei o seguinte, que até o Vasc, entendeu? Até mesmo para reproduzir ele, né,
o navegador ali do celular é melhor do que o do FET. O FET ele é um pouco mais pesado, né? Requer mais dados. Então tu não usou no laboratório de computação da escola, você usou no celular, foi isso? Isso, celular, entendeu? Passou para os alunos ali. Ah, muito bom, cara. E como No foi a aceitação, computador. cara? Tiveste muito... Acho que tem uma transparência que você falou disso, né? Alguns gostaram, outros não gostaram. Como foi a Sim, aceitação de sim. modo geral? De modo geral, é aquilo, né? Sendo bem sincero, né? Por exemplo, como foi aplicado numa turma, né, noturna, e houve aqueles entraves, né? Aluno já chega cansado do trabalho, já chega, né, naquele, só vim aqui, quero só a presença, e já entra, né, lá na aula, já com aquele pergunta, se tem dúvida, ninguém responde. Só que o que eu consegui, né, perceber que o pessoal que quis, né, que é a questão do querer, né, os alunos que quiseram ali participar, que se envolveram, eu pude perceber que a aceitação foi bem legal. Ótimo, ótimo. E assim, em termos de desafios, assim, ainda vamos falar um pouco, de conversar um pouco, né? Em termos de desafio para a implantação dessa metodologia, cara, o que tu acha que está faltando para melhorar, menina? Você acha que, por exemplo, seria mais vantajoso também você tentar mesclar isso com experimentos físicos em laboratórios? Estou falando, claro, de física nuclear não, que vai ficar meio difícil fazer um experimento de física nuclear, né? Mas ainda mais numa escola pública, né? Mas se fosse um outro sistema, você acha que você teria algum resultado, um aprimoramento, ou você acha que só o software, só a metodologia, só, né, como você propôs, resolve o problema? E mais ainda, já para complementando, você chegou a comparar, a medir, de algum modo, o aprendizado deles sem o uso dessa ferramenta do software? Tipo assim, você pegou uma turma de cobaia para, olha, eu testei aqui, falar um pouco de física nuclear sem o uso do software, só para a gente poder comparar se houve ganho. Sem o uso do software ali no primeiro momento, né, no primeiro momento ali, por exemplo, teve um encontro, né, com as turmas, ali durante o debate, né, de apresentação, né, eu expliquei, dei uma prévia, né, a respeito né, do conteúdo, fiz a apresentação para eles, né, do processo de fissão e fusão nuclear, apresentei tudo para eles, tudo. E o que eu percebi, né, que, por exemplo, já nos feedbacks, já durante a aula, né, eu falo, professor, eu percebi, por exemplo, que, então é isso que acontece. Tipo, houve aquelas sugestões, outros já tiraram, tipo assim, o aluno achava que, tipo assim, na mente dele, ele achava que era apenas cálculo, e quando eles conseguiram ver como é que ocorre o processo e mostrando as fórmulas, então meio que eles falam, entendeu? Muitos deram aquele feedback positivo. Consegui assimilar, agora eu entendi como é que ocorre. Então, essa foi a percepção que eu tive em relação, né, à sua pergunta aí. Não, faz sentido. Assim, esses dias eu estava conversando com o Matheus, a gente estava numa rodada de amigos ali, a gente falando assim, o quanto a gente está enferrujado para certas coisas, né? Mas a gente chegou num certo consenso de que a parte matemática, pelo menos, a gente ainda, mesmo sem abordar muita coisa de cálculo já há muito tempo, a gente ainda consegue tocar sem dificuldades. Mas às vezes a gente falha no conceito de física, por incrível que pareça. Uma parte da física a gente não está lidando com frequência, então a gente se confundir aquele conceito, como é que é mesmo aquilo lá e tal. Então, assim, mas a parte matemática, o que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que a ideia principal, que eu penso, né, que talvez a ideia principal da tua metodologia é estabelecer o conceito. Por incrível que pareça, eu acho que o conceito é o que dá mais trabalho. E a conta, com o estudante com habilidade em equação de segundo grau e sistemas lineares, ele resolve qualquer problema de física, pelo menos em nível de segundo grau. A matemática mais rebuscada que você precisa para fazer qualquer problema de física no segundo grau é a equação de segundo grau, né? E sistemas lineares. Você pega 3 equações, 3 variáveis, isola uma em uma, pensa que não, você resolveu o sistema. Então, a parte matemática não é tão complicada, mas os conceitos são os que pesam mais mesmo, assim. Os conceitos são os que pesam mais. Sami, de modo geral, parabéns pelo teu trabalho. Uma única crítica construtiva que eu vou fazer aqui agora. Eu senti falta de uma contextualização teórica maior no teu trabalho.
né? Teu trabalho está bem escrito, bem estruturado, mas assim, nessa parte de resultados, por exemplo, e discussões, você não contextualiza muito com artigos contemporâneos, com pensadores da educação contemporânea, além de Paulo Freire, tá entendendo? Então, assim, mas isso aí é mais uma questão de maturidade mesmo. Com o tempo, você vai adquirindo mais leitura, tenho certeza que na sua dissertação você vai se aprofundar um pouco mais, bem mais teoricamente, entendendo? Mas eu senti um pouco de falta disso aí. Então fica a dica já, né? Porque assim, a sua descrição de resultados, como o nome já diz, como eu falei, já ficou muito descritiva, não analítica, não contextualizada, não reflexiva. Então fica a dica para o futuro, né? Fica a dica para o futuro, porque inclusive essas reflexões, essas contextualizações são que viabilizam se publicar numa revista de ensino, por exemplo, né? Porque não é só mais uma sequência didática, não é uma sequência. Você vai contextualizar com pensadores contemporâneos e com artigos atuais, né? Então você vai encaixar se encaixar nessas correntes de pensamento. Então fica a dica aí, tá? Ok. No mais, o trabalho está excelente. Eu gostei muito realmente do que eu vi e as razões pelas que eu gostei já são muito simples. Primeiro, é um tema relevante, é um tema que no meu segundo grau, por exemplo, eu não sabia nada de física nuclear. Eu não sabia nada. O que eu sabia de física nuclear era James Bond, né? Que todo filme dele tinha uma bomba nuclear para explodir ali. Né? Então o que eu sabia era disso. Então é um tema novo, é um tema relevante. E assim, o teu texto ele é direto, ele é conclusivo, não é maçante de ler. Então assim, parabéns pelo teu trabalho novamente. Tá? E sem falar que é um tema relevante, né, cara? É um tema que realmente a gente tá falando hoje em dia de novas fontes de energia, né? Então, massificar esse tipo de conhecimento é importante. Tá? Parabéns, Matheus, novamente. Né? Lidina, é prazer te rever. Pena que é só por aqui, por enquanto tá tudo online. Sami, parabéns. É uma pena que não tem ninguém. Você não divulgou na turma, não, Sami, que você estava defendendo? Você estava com medo de. Não, até que não é porque já mandou já o link aqui, eu já estava só preparando, eu já que Tá passou o certo. link, eu achei uns 5 minutos, não, mas nada que não compartilhe aí a gravação, né? Tá, tudo Se bem, cara. possível. Parabéns novamente aí, sucesso. E espero te ver realmente eu espero te ver no mestrado, cara. Tá? Eu acho que você tá numa área que você gosta, que você domina, acho que não deve sair dela. Deve investir mais nela aí. A não ser que você tenha outro plano, né? Mas é isso. Parabéns, então. Obrigado. Valeu, obrigado. Bem, então vou finalizar aqui. Agradeço também, Rodrigo e Luína, pelas colaborações. E assim, só para fazer um fechamento, o Sami, quando veio trabalhar comigo, a gente estava pensando no que a gente poderia fazer e, de certa forma, eu coloquei ele com outros alunos na mesma proposta que a gente trabalha no mestrado em física. Eu falei desde o início, falei para ele que a gente ia propor algo que fosse, o tema tinha que ser instigante e inovador. Então, trabalhar com física moderna para a educação básica é inovador, porque a escassez de material é muito grande. Falei, outro ponto inovador, utilizar metodologias ativas associado a esse conteúdo. E tem um terceiro ponto inovador, o terceiro ponto inovador são os objetos digitais de aprendizagem. Utilizar uma metodologia ativa associada aos simuladores é um fato importante, porque o que acontece, isso que a gente estava conversando antes, Rodrigo, tem a ver com o fato de muito da física que a gente quer ensinar é fenômenos dinâmicos. A gente precisa ensinar coisas dinâmicas, é movimento, as coisas se mexem. Só que quando a gente vai para o quadro, o máximo que a gente faz é um desenho. Então fica difícil para a gente tentar passar isso para o aluno numa postura de ensino tradicional. Então é nesse ponto que você juntar esses objetos digitais de aprendizagem com as metodologias ativas, você tem um ganho de aprendizagem. Além de colocar o aluno como um sujeito participante e atuante ali na sua construção de conhecimento, você também coloca a questão da dinâmica dos fenômenos físicos.
E aí que os simuladores entram, para você visualizar a dinâmica dos fenômenos. E é importante essa questão, por exemplo, a gente, a priori, pensou em fazer um simulador. Só que aí é aquela coisa, né? Por que a gente vai inventar a roda, né? A roda já foi feita. Aí o pessoal do FET fez um simulador para fissão. O pessoal do VASC, que lá da República Tcheca, tem um simulador para fusão. Usa os dois. Né? Isso, se fosse numa outra proposta, mas para o TCC dele, eu achei que era o suficiente. Um outro fator que é importante nesse ponto de vista de inovação aí, a priori não foi, a inovação veio porque a necessidade é mãe da invenção, foi a pandemia. A gente tinha planejado isso para ser feito de maneira presencial, ir para o laboratório de informática da escola e tudo mais. Mas aí, com a pandemia, a gente teve que adaptar a sequência didática para o ensino remoto. E aí a gente pegou, então realizamos, tivemos mais trabalho. Por quê? Porque agora o Sami teve que virar um bom programador aí, aprender a fazer um site, como organizar o layout, organizar as coisas que a gente ia querer colocar lá, vídeos, simuladores, os textos, tudo isso tinha que estar lá e não podia ser jogado, né? Tinha que estar numa ordem lá que fosse razoável para os alunos. E, assim, o Sami tem muito ainda para se desenvolver, tem um potencial aí bom para desenvolver, mas eu acredito que dentro da proposta que a gente idealizou, ele aplicou bem. Concordo contigo, Rodrigo, precisava explorar mais a fundamentação teórica do ponto de vista de teorias da educação, mas se ele quiser continuar, e eu faço votos que ele queira continuar no mestrado, é uma boa oportunidade para ele se aprofundar nesses teóricos que vão dar base para ele fazer a análise dos resultados dele, não só em base do que aconteceu, mas o quanto isso impactou. O que eu acho que é um bom passo que eu geralmente cobro mais dos meus alunos de mestrado. Não só descrever resultado, mas colocar como é que esses resultados estão alinhados com a fundamentação teórica, né? E é isso, gente. Se alguém tiver alguma coisa a mais, a gente fala, ou então a gente pede para o Sami sair aqui para a gente dar a nota, né? Matheus, eu estou satisfeito. Só agradecer mesmo, né? Principalmente aí pelo apoio do professor Matheus aí, o pessoal que estiver envolvido, né, nesse processo, todos os professor ali do INPE, professor Gesto, que nem eu sempre falo para o professor Matheus, né, existe as dificuldades, né, questão do qualidade do aprendizado, né, que eu tive, por exemplo, do desempenho que eu tive anteriormente, né, que hoje reflete, né, só que é aquilo, né, quem quer, consegue, né, e no mais era isso mesmo, só agradecer, né, a todos. Sami, eu vou pedir que você saia da sala um minutinho para eu poder discutir sua nota com os professores, e aí eu te aviso no Zap para você entrar, Tá ok? ok, tá ok. Aí, e aí, pessoal? Qual é a nota? Para mim está aprovado, que é excelente, né? Também. Cara, então não tá O Sami é assim, é um cara muito guerreiro, assim, sabe? Né, passou por muita coisa aí, da família mesmo, com relação ao pai, mãe, essas coisas todas. Casou cedo, tá aí lutando. É um bom menino, né, cara? pai de família. Aquele cara veio da quebrada, mas tá tentando sair dela, né? Mudar a vida dele através do... Tá estudando, ele faz um outro curso também. Faz um outro curso, acho que é no IFPA. Sim. E tava trabalhando, fazendo 2 faculdades, fazendo TCC. Aí tá... E é aquela coisa. Eu gostei do trabalho dele. Ele se propôs, quando eu falei para ele, não tá afim de aprender LaTeX? Foi lá, enquanto todo mundo torce o nariz pro LaTeX, ele pegou, abraçou o negócio, fez o TCC dele em LaTeX, fez a apresentação dele no Beamer. Uhum. E, modéstia à parte, mexe
quando eu olho as apresentações dele perto das minhas, para quem aprendeu agora, há 3 meses atrás não sabia nada, 3, 4 meses atrás, tá bem encaminhado, se esforçou bastante. Então é isso, né? Tá aprovado, excelente. Nossa, Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para mandar um e-mail para a Lidiane, para ela colocar para a gente assinar essa declaração lá pelo sistema, né? Pelo CIPAC. Deixa eu pedir para ele voltar aqui só para falar. Mandei aqui uma mensagem para ele falando que ele podia entrar já. E aí, Liduína, tudo bem contigo? ai, tá, mais ou menos. Só 3 noites sem conseguir dormir, com insônia. Mas E fora isso, estou bem. esses dias eu tenho tido muita insônia também. Sami, você Oba, está aprovado, seu conceito é excelente muito obrigado. e a gente faz votos que você continue se dedicando e cada vez mais possa melhorar a qualidade do seu trabalho. Desejo sucesso para ti. Eu vou parar a gravação agora, tá? Ok.